Eu sou Fernanda Rossi e esse é o 50 Podcast. Aqui, maturidade não é desculpa, é autoconhecimento e posicionamento. Muitas mulheres passam anos acreditando que estão construindo uma vida segura ao lado de alguém. Até que um divórcio revela uma realidade que elas nunca imaginaram enfrentar. Contas bloqueadas, patrimônio escondido, decisões financeiras tomadas sem consentimento. Situações que nem sempre deixam marcas visíveis, mas que podem comprometer a autonomia e a dignidade de uma mulher. Como reconhecer os sinais de alerta antes que seja tarde? É sobre isso que vamos conversar com a doutora Juliana Mello, advogada, especialista em divórcios e direitos das mulheres. Bem-vinda, Juliana! Oi, Fê, obrigada por estar aqui hoje. É uma honra estar no podcast, tá tudo tão lindo. Obrigada. Vamos lá, vamos falar sobre a violência patrimonial. Doutora Juliana, tão Uhum. jovem. Antes de qualquer coisa, deixa eu te perguntar uma coisa. Tão jovem, tão linda, tão boneca, você tem o quê? 32 anos. 27. Meu Deus do céu, eu ainda te Acredita? envelheci. Porque eu ia falar que você cara de 20, né? Mas assim, eu imaginei, pô, 30, 32, alguma coisa assim. Eu E tenho por que 27. você escolheu esse lado do direito? Então, na verdade, não foi uma coisa que eu escolhi. Nossa, quero advogar, fazer o divórcio de mulheres. Foi uma coisa que foi construída ao longo da minha vida e trilhada por mulheres também. Então, comecei com mulheres me guiando para esse caminho. Você passou por uma situação, uma mãe, uma tia, você viveu isso na sua família? Na verdade, isso é uma coisa que a minha família, ela é bem estruturada. Então eu sei o valor de uma família, eu sei o que é uma família unida, uma família que faz bem para as relações e Uhum. também sei o que é uma família que não é estruturada. Então isso também me dá vontade de cuidar das famílias, sabe? Sim. E quando uma mulher entra no seu escritório, o que mais você escuta? Eu não sabia disso. Eu não sabia disso, não sabia que dava para fazer isso. Que bom que você está me contando isso, porque as mulheres, elas chegam muito perdidas. Elas acham que têm direito a algumas coisas e não têm a menor noção de outras coisas que também são importantes. Então, às vezes, elas escutam de uma amiga que já divorciou ou de um advogado amigo, só que não é especialista, é um Uhum. advogado que atua, enfim, em várias causas. E aí ela acha que sabe do direito dela. Muitas vezes ela vem para o meu escritório já com uma certeza e vem só para confirmar. Só que eu falo: olha, Não essa é bem assim. certeza não é exatamente isso. Mas o que eu mais vejo e que eu acho um problema são mulheres que chegam já no meio do caos. Já tá dando Hum. problema, já saiu de casa, já tem processo. Esse é o pior cenário para a mulher, de estar no meio do caos, do meio do furacão e procurar a consulta nesse momento. E o que mais te chocou até hoje do que você já viu? Normalmente eu não digo que chocou, mas assim, a gente fica um pouco balançada mesmo, né, tendo toda a técnica, com questões de violência doméstica, que envolve criança e tudo mais, aí às vezes a gente fica um pouco chocada. É porque tem que tentar separar, né, o emocional. Isso, na frente da minha cliente eu sou tudo. Fria, E um e iceberg. técnico, mas depois eu fico às vezes um pouco: "Meu Deus, uma pessoa tão boa, né, acontece isso, acontece aquilo", é muito complicado, mas Doutora Juliana, tão linda, pode me tão chamar jovem. de Ju, não precisa ser doutora. Eu queria saber quais são os sinais que as mulheres devem prestar atenção nesse Uhum. caso da violência patrimonial. Então, a violência patrimonial é quando a gente vai falar aqui em relação à mulher, né, que normalmente é o que Uhum. mais acontece. É quando o homem começa a esconder as coisas delas, documento, registro de um apartamento, alguma coisa assim, ele começa a esconder, só ele tem acesso. Uhum. E também, questão de documentos, o documento dela fica só com ele, o passaporte. Esses são os sinais de alerta. Isso já tá, Uhum. assim, muito mais o sinal de alerta é quando ele começa a te controlar de alguma forma, assim, o que eu gosto de pensar, a questão patrimonial. Hoje eu vejo muitas mulheres ainda que têm um patrimônio do casal, só que tudo é controlado por ele. Então ela tem que usar o cartão dele. Então se tem que usar até tal limite. E aí
Não usa mais o cartão, aí o cartão some, aí tira o cartão. Então essas questões já ficam muito mais alertas, assim, quando ele quer te controlar de alguma forma, te proibir de fazer as coisas que você quer fazer. Então, receber uma mesada já é ali um sinal de alerta e ficar esperta. Não, receber uma mesada, eu acho bom, porque assim, a gente tem mulheres que tem aquele negócio marido provedor e tudo mais. O que para mim não é um marido provedor? Aquele homem que paga as suas contas e te dá um cartão para você usar. Isso para mim não é um homem provedor. Um homem provedor é aquele que vai te pagar tudo isso e vai te dar um valor para você ter e usar como você quiser. Então, eu gosto dessa ideia de, assim, eu vou ser sustentada pelo meu marido. Ok, mas ele tem que te dar um valor por mês, botar na sua conta todo mês um valor como se fosse um salário para você estar ali administrando. Então, é um acordo. E aí você faz o que quiser com aquele dinheiro. Ele E não não tem ficar controle. pedindo o tempo inteiro. Ah, eu vou fazer isso, deposita na Isso. minha conta. Ah, eu vou fazer aquilo, Ah, posso deposita na minha comprar conta. isso, posso comprar aquilo? Uhum. Claro que isso a gente está falando de uma relação que é, assim, um patrimônio maior. Porque claro que pessoas que, né, têm um limite, assim, de vida, mas é por isso que eu falo que as mulheres têm que sempre trabalhar. A melhor coisa é ter autonomia financeira. Uhum. E quando o companheiro coloca tudo no nome só dele, é um alerta? É um alerta. Ou, Mas pior pode ainda, fazer isso se você tá casado, colocar só no nome de uma pessoa? pode, normalmente no registro fica assim, fulano de tal casado com. Mas aí depende do regime de bens. Se for um regime de separação total de bens, o que é meu, o que é seu é seu. Isso é um alerta completo, porque aí ele vai ser só dele, provavelmente. Claro que a gente tem algumas saídas jurídicas, mas vai ser só dele a questão dos bens. Então, assim, isso é um alerta muito grande. Mas mais ainda, quando ele não compra as coisas e bota no nome dele, bota no nome da mãe. Então, tem uma casa, tá no nome da mãe. Tem um carro, tá no nome da mãe. Não, e ainda tem a história da empresa, né? Que cria uma empresa para colocar os bens nessa empresa. Isso, aí ele tem 3 carros pela empresa, só que são todos os carros dele, que ele usa normalmente. Porque a Então, empresa é dele. isso. Aí a gente chama de confusão patrimonial, quando se confunde o que é da pessoa e o que é da empresa, que é mais difícil da gente investigar, procurar, para saber o que é dele e o que é da empresa. É mais difícil resolver. Muito mais difícil resolver. E no caso da união estável? Então, a união estável, ela é como se fosse o casamento. Só que a diferença da união estável para o casamento é que a união estável ela tem que ser comprovada na justiça. Então, o juiz tem que falar, ó, houve uma união estável aqui. As pessoas fazem a união estável formalizada pelo cartório. Mas isso é só uma das provas da união estável. Para você ter realmente uma união estável reconhecida, o juiz vai levar em consideração essa escritura, mas também outras coisas. Porque, por exemplo, eu posso fazer uma união estável com o meu namorado só para ter direito ao plano de saúde dele. Não quer dizer que a gente tem uma união estável. Às vezes a gente não mora juntos, não tem tanto tempo juntos. Então, isso tudo tem que ser passado por o juiz para ver se tem a questão da Mas partilha. no caso de uma mulher que tem uma união estável, já tem um filho, sei lá, de 10 anos. Que é aquela não que tem não... nem muito o que comprovar, né? Isso, mas aí a gente tem que entrar na justiça para reconhecer e dissolver essa união. Entendeu? Para ter a partilha. Entendi. Você acha que é falta de confiança e falta de transparência um casal conversar sobre isso, sobre o dinheiro? Não, pelo amor de Deus. Isso é necessário? É muito necessário. Eu acho que eu falo muito também sobre planejamento patrimonial, que é você sentar com seu marido e conversar, ó. Como é que a gente vai fazer agora que a gente vai ficar junto? A gente vai ter o nosso patrimônio junto? A gente tem que falar sobre dinheiro. Quanto que você ganha? Eu tenho que saber quanto você ganha. Você tem que saber quanto eu ganho. Assim, na minha visão. E aí, como que a gente vai fazer em relação à família? Quanto que a gente vai botar aqui? Claro que hoje em dia, como as mulheres têm muito mais autonomia financeira, elas também entram nessa questão de dividir as contas e tudo mais. Mas assim, entender o patrimônio e entender como que vai ser daqui para frente. Eu acredito que o melhor divórcio possível é um divórcio que teve um pacto antes, que foi acordado, como seria, porque eu já sinto que são pessoas mais maduras para depois ter um divórcio, sabe? Isso é tão maravilhoso, evita tanta confusão, tanto desgaste entre os filhos também, para quem tem filhos, né? Sim. Porque aí vira uma bagunça danada, quando você poderia ter resolvido tudo antes. Isso, e aí as pessoas
aqui no Brasil não tem tanta instrução em relação a isso, principalmente as mulheres. Eu vejo que saem mais prejudicadas, porque elas acham que sabem do que tem direito. E aí chega lá na frente e não é exatamente isso que elas acharam que Dessa era. forma, né? O que Uhum. que você diria que as mulheres deveriam guardar de documentos? Documento. Os documentos dos bens, é muito importante, dos bens da Uhum. família, mesmo que não esteja no nome dela, só no nome dele tem que ter. Documento dos carros, se tiver uma escritura de união estável. E aí a gente também entra na questão de padrão de vida, de pensão alimentícia, porque às vezes ela fica com o cartão dele. E aí ela separa, a gente quer uma pensão alimentícia para ela. Só que como que a gente vai comprovar o padrão de vida dela, os gastos dela, se tá tudo concentrado com ele, porque o cartão estava no nome Tava no dele. nome dele. Então, guardar também esses extratos, tudo, ter algum acesso, porque às vezes ela fica limitada no acesso mesmo. Mas toda mulher tem direito à pensão alimentícia? Não, toda mulher não. Normalmente é aquela mulher que se dedicou ao lar, tem que ter um tempo de casamento, você não vai conseguir pensão alimentícia por 2, 3 anos de casamento. Não tem ainda um tempo exato, sabe? Mas você tem que ter um tempo considerável de casamento, você tem que se dedicar ao lar, não ter trabalhado ou ter trabalhado, que eu consegui, enfim, essa questão da pensão alimentícia, uma cliente que trabalhava, só que o valor que ela ganha no trabalho não supre o padrão de vida Que dela. ela tinha. O padrão de vida que o marido mantinha. Uhum. Então, a gente consegue, mesmo com a mulher trabalhando, uma pensão alimentícia, só que é muito mais difícil. Mas isso não tem a ver com a idade, então? Também, mas assim, nesse caso, por exemplo, a mulher é nova, ela tem uns 40 anos, dá para Aham. fazer. Até mulheres mais novas dá para fazer, só que aí a diferença se a mulher é mais nova, ela vai ter por um período limitado. Se a partir dos 58 anos, a gente pode conseguir uma pensão alimentícia vitalícia. Mas é difícil a questão do vitalício. A gente tem que pensar. Eu sempre gosto que a mulher tenha autonomia, porque também acho que não é bom viver, né, recebendo uma pensão. Com certeza, com Mas certeza. questão de saúde, de idade, pode ser sim. Mas assim, por exemplo, uma mulher de 30, 35 anos, ela pode conseguir, mas é Uhum. muito mais difícil. Porque o juiz vai falar assim, não, minha filha, você tem 30 anos, você pode trabalhar. É mais ou menos isso? Então, ela pode, por exemplo, se ela teve um casamento de 15 anos, desde os 20 ela era sustentada por ele. Não se profissionalizou, nunca atuou no mercado de trabalho. A gente Uhum. pode conseguir uma pensão alimentícia sim para ela por uns 5, 10 anos, não sei, depende. Só que é o período que ela vai andar, ela vai ter que fazer as coisas dela, vai ter que voltar para o mercado de trabalho, vai ter que se profissionalizar, estudar, para que ela possa voltar, porque o judiciário não quer que a gente tenha uma sociedade assim que viva no ócio, sabe? Uhum. Que viva naquela coisa de dependência. Então, assim, é um momento para que ela possa se reestabelecer, para que ela possa ter dignidade de novo. Mas ela pode conseguir sim. Então, assim, existe a possibilidade de uma pensão alimentícia vitalícia a partir dos 58 anos. Mais ou Mas menos. quando ela não é vitalícia, ela dura mais ou menos 5 anos, é isso? Depende do tempo do casamento, depende do quanto essa mulher precisa, depende se ela tem algum problema de Mas saúde. pode ser até 5 anos. Se não for pode ser vitalícia, pode ser mais. até mais? Pode ser mais, depende do tempo de relacionamento mesmo. Entendi. Aí vai por exemplo, esse caso, ela ficou 8 anos com dedicação exclusiva ao lar. Eu pedi 2 anos, então é meio que uma proporcionalidade, assim, que a gente pensa quando vamos pedir, sabe? Entendi, sei. E vem cá, o que que você gostaria que toda mulher soubesse antes de assinar um documento? Eu acho que tudo tem que ser muito bem compreendido, porque às vezes a gente confia muito na outra pessoa. A gente confia que, ele é um bom marido, ele sempre me tratou bem, ele, sabe? Então, o que você tá rindo, Fê? Nada! Assim, ele não vai fazer isso comigo. Eu não, assim, eu sou advogada, então eu não gosto de Porque eu confiar. conheço tantos casos do ele não faria isso comigo. Ele, minha Sim. filha, ele faria e faria pior. Exatamente. E quando tem filhos, então, ele não vai fazer isso com a mãe do filho dele. Não, faz sim. Né? Uhum. Mas, assim, eu não gosto de confiar plenamente das pessoas, porque no final do dia você só tem você mesma, né? Então, assim, tem que passar por um advogado especialista, Uhum. tem que ter o aval dele, te explicar todos os riscos, as saídas, por quê?
Ontem mesmo eu fiz o divórcio de uma advogada que me contratou para fazer o divórcio dela. Porque ela, apesar de ser advogada, não tem a especialidade para atuar num divórcio, porque Uhum. é uma causa muito complexa. Então, você ter essa questão de passar por uma pessoa especialista, porque você achar que sabe não te dá segurança nenhuma. Entendi. E em caso de pensão alimentícia do filho, Uhum. tá? O marido vai e oferece: "Vou pagar tanto de pensão alimentícia", mas você vai ter que pagar metade, das coisas da criança também. A Uhum. mulher é obrigada a pagar metade de tudo? Então, depende. Aquela resposta que Eu toda adoro advogado que advogada. tudo depende. É, tudo depende. Assim, o que que a gente observa quando tem a pensão alimentícia para criança? São 3 pilares que eu gosto de falar, que é a necessidade da criança, que a gente vai pegar e planilhar todos os gastos dessa Aham. criança. E aí as mulheres se surpreendem, porque a maioria não sabe quanto gasta nem com ela mesma, quem dirá com seus filhos. Então, assim, a gente pega e vai analisar, ó, quanto que gasta, porque tudo entra na conta, não é só a escola, plano de saúde, o vôlei que ele faz, Uhum. vai entrar também questão de luz, questão de aluguel, questão de condomínio, porque a criança é um indivíduo que está morando ali naquela residência. Então, se mora a mulher e a filha, vai dividir por 2 o aluguel. Então, ela vai ter essa despesa na planilha dela, sabe? Uhum. Faz sentido? Faz sentido. Então divide por 2, não divide não divide por 3. O pai pagando Então, a gente faz a planilha de despesas dela hã. pensando só nela. Então, por exemplo, a Ah, escola tá, dela. divide por 2, aí a parte dela divide de E novo. isso, a gente tem um valor total, aí dá R$ 10.000. Tá. Aí as despesas dela dão R$ 10.000, a Aham, gente tem que dividir 5, 5. aham. Essa é a regra. Tá, mas aí o pai ganha o quádruplo da mãe. Aí a gente entra no segundo pilar, que é a possibilidade. A possibilidade é quanto cada pai tem, quanto cada pai ganha. Aham. E também eu gosto de pensar quanto cada pai se dispõe a estar com a criança, quanto cada pai Ah, eh, isso eu acho tem maravilhoso o de saber. tempo. Sim, porque a mãe normalmente fica mais. Você tem filhos, Fer? Tenho uma filha Tem uma filha? que fica comigo o tempo inteiro. Agora Exatamente. ela tem 18 anos, né, Uhum, quando eu me separei, que era união estável, não era um casamento. Quando eu me uhum, separei, ela tinha 10 anos. uhum. Só que sempre foi tudo comigo. Sim, Levar pra escola, buscar na escola, levar para o médico, levar para o hospital, sair do hospital e comprar remédios, então tudo sempre comigo. Agora, a escola, as viagens, o pai dela pagava, uhum. mas o tempo, o cuidar, sempre foi comigo. A gente chama isso do trabalho invisível da mulher, porque não é só também aquele tempo que você leva ela para a escola, traz, é toda a carga mental que você tem, Emocional fortíssima. emocional, criar uma pessoa. Sim. É fácil criar uma Eu pessoa? falo que não, e é uma responsabilidade muito grande, porque quando fica tudo para você resolver, Uhum, por mais que você ame o seu filho, e você ama demais incondicionalmente, vira um peso, sim, porque você tem que definir e decidir tudo. Não, e sim, você poder dividir com alguém, uhum, sabe, essa carga emocional é muito melhor. sim, Eu, no meu caso, nunca dividi. uhum. Então a carga emocional sempre foi toda comigo. E acaba que o padrão é esse, né, de a mãe ficar toda a semana inteira e o pai pegar de 15 em 15 dias no final de semana. Quando pega, né. Quando pega, quando não tem algum problema, quando não atrasa. E aí toda a carga emocional da criança em relação a esse pai também Uhum. recai para quem? É sempre, né. Pra mãe. Não tem como, não tem Isso. como. E você quando recebe essas clientes, assim, esse tipo de questionamento também chega para você da Do tra pensão alimentícia dos filhos, dessa divisão? Sim, então, aí é quando a gente entra no terceiro pilar, que é a proporcionalidade. Uhum, A gente vai entender quanto essa mulher ganha, quanto de assim, não tem como mensurar o trabalho dela, mas assim, a gente bota lá no processo, ó, ela fica majoritariamente com a criança, toda a vida da criança é pautada na vida da mãe, a mãe que uhum. tem que se adequar, e aí a gente bota uma certa proporcionalidade ali que vai muito do feeling do advogado. Por exemplo, eu gosto de pensar assim em porcentagem. Então, ó, nesse caso aqui é R$ 10.000, só que eu entendo que a mãe tem muito mais trabalho, fica muito mais com a criança, então eu acredito que ela tem que pagar 30% só da pensão e o pai tem que
lidar com 70%. Então, esse pai teria que dar uma pensão alimentícia de R$ 7.000. A verdade é que cada caso é um caso, né? Sim, Cada pessoa que chega lá, chega com um caso diferente. cada, Não dá nem pra generalizar, né? cada caso é uma história, é uma É vida, uma história. é uma vida. E geralmente, qual a idade das mulheres que te procuram? Depende muito. Assim, normalmente é 40 mais, 50 mais, que a gente vê aquelas mulheres eh, que viviam nesse padrão de o marido bancava tudo, mas também eu tenho visto uma onda assim acontecer dessas mulheres mais jovens Hum. estarem mais informadas e quererem fazer as coisas de se planejar e também se divorcia antes, sabe? Não espera muito tempo. A questão dá um problema no casamento e já vamos ver como é que faz, eu quero entender, não que queira se divorciar, mas sabe, procurar. Tá, o ideal, se você tem a vontade de se separar, é a primeira coisa a fazer é procurar um advogado, sentar e saber seus direitos, né? Para fazer isso, para estruturar isso, né? Não, Sim. quero me separar, acabou amanhã, não. Não, É. é melhor você fazer isso de cabeça fria. Isso, você não pode entrar no emocional, porque eu sei que é muito difícil, né? Os homens, eles fazem isso muito melhor, né? Eles Muito. são muito frios. É porque outra espécie. É outra espécie. Cada um de um jeito, mas assim, eu sempre falo sobre a terapia, que você tem que estar certa também do divórcio. Eu acredito muito, isso é até um pouco irônico, mas eu acredito muito no casamento. Eu acho que um casamento tem que durar, é difícil, a gente tem que tentar várias vezes, mas eu acho que se você tem a decisão, você está certa disso, você tem que separar, não tem por que levar um casamento se você está infeliz. Mas então eu acho que é um conjunto, a terapia e com certeza o advogado. Começou a pensar, tá, estou fazendo a minha terapia, mas vou consultar um advogado só para entender, só para ver se eu preciso fazer alguma coisa. Porque nesse momento você pode não querer fazer nada de se separar realmente, mas só entender. Eu penso que assim, quando a gente vive uma coisa dessa, parece que é tudo um caos. Tudo é bagunçado, a gente não sabe o que está acontecendo direito, muito menos a gente quer lidar com essa questão de patrimônio, dinheiro. A última coisa que a mulher pensa é isso, é sempre a questão emocional. Então, assim, a gente tem que ter uma clareza das coisas. Eu acho que quando a gente organiza, a gente consegue clarear e tomar melhores decisões. Então você acha que o maior erro que a mulher comete é quando ela faz isso na emoção? Na emoção e no caos. E aí ela só quer sair, não, acabou, não quero mais ver ele na minha vida, e sai, e aí às vezes sai Às de vezes é casa só sem uma raiva e nada. depois volta atrás, né? Pode ser, mas aí se não voltar atrás e se ele também agora resolver, não quero mais, aí você saiu sem um documento, não tem nada, foi para casa de uma amiga, ficou um tempo e agora para onde você vai? Não tem dinheiro, então é complicado. Mas você já viu acontecer chegar no momento e os dois desistirem? Não, vamos continuar junto? Às vezes isso pode acontecer até pelo patrimônio, não? Pelo patrimônio, como Não que você vamos diz? dividir nada não, tá muito complicado dividir, vamos continuar junto, fazer esse casamento acontecer. Então, eu nunca cheguei nessa questão ainda. E ainda já perguntei para as amigas, já vi de realmente desistir do divórcio, mas não pelo patrimônio, por se gostar ainda, por querer tentar. Mas às vezes eu também fico com o pé atrás em relação a isso, que eu penso, agora ele quer melhorar, agora É, que já está tudo resolvido, que ele viu que vai perder isso, 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 agora ele quer. exatamente. Então, Mas também, eu vou te falar, também tem muito homem tranquilo, né, na hora muito. do divórcio. Tem, Uns caras mais desapegados, mas, né, uns abençoados. tem, é mais difícil, mas eu já conheci. 1%. É mais difícil, muito mais difícil. Normalmente a mulher que fala, não quero nada, eu só quero paz. Eu fico assim, não, você quer sim. Pode parar com essa Eu não quero história. nada, eu só quero paz, eu entendo isso, porque é o auge do seu esgotamento. Uhum, O cara já te azucrinou tanto a cabeça que você tem vontade de falar assim: olha, você pega o seu patrimônio, uhum, dobra ele bem dobradinho, né? aham, E você sabe o que você faz com ele. Dá vontade. Eu entendo isso, dá sim. vontade mesmo. Então, acho que isso é o auge da exaustão emocional da mulher num processo de separação. Já passei por isso, né? Por isso o comentário. Ainda mais com filho, né? Que aí a Ainda gente mais com não quero mais filho. problema, eu quero só cuidar da minha Ainda filha, mais com continuar. filho. E sabe uma coisa que eu queria saber também?
as estratégias que eles mais usam para esconder o patrimônio? Essa questão da empresa que você falou, a questão de botar no nome da mãe. Sempre Sim. que bota em nome de terceiro fica mais E difícil. dinheiro fora do país também? Dinheiro também fora do país, criptomoeda, fica mais difícil. Tem até enfim, um cliente que passou por mim uma Uhum. vez, que ele escondeu tão bem o dinheiro dele, que Que nem nem eu ele, sa nem não, ele, eu nem acho. ele sabia, e eu fiquei assim: "Como que você", porque eu queria entender dele, Hã, que ele era, na verdade, um amigo, por isso que eu atendi. hã. Mas assim, eu fiquei: "Me explica direito isso pra eu entender", só que nem ele. Mas assim, é muito dinheiro fora, aí bota em empresa, em nome de terceiro, e aí é muito mais difícil da gente conseguir alguma coisa, da gente pesquisar. Então, eles já fazem mesmo na maldade desde o começo para não ter que Uhum. dividir. Eu conheci um caso em que o homem, ele separou numa boa. "Ah, você fica tranquila que vai ficar tudo bem, né, não vai te faltar nada e eu vou resolver, não precisa nem de advogado, eu sou advogado", que o cara era advogado. Hum, "Eu sou advogado, são os piores. você não precisa se preocupar que vai ficar tudo bem, não vai te faltar nada, nem para você nem para o seu filho". Uhum. Aí tá. Aí, a Mas a ele mulher assinou alguma coisa? Ou só hã? ele só Não, falou, só não assinou falou, mas nada, ele era só confia na minha ele palavra. era o bonzinho, confia, advogado, ele era o bonzinho gentil, não vai te faltar nada, sempre foi um bom marido, Uhum, né, pra essa mulher. E aí o tempo foi passando e ela: "Mas olha, mas a gente não vai dividir? Mas você não tinha dito que não ia faltar nada, nã Não, calma, não, a gente vai fazer". Aí ela ia, conversava com ele: "Não, fica tranquila, a gente vai fazer". Nisso já foi namorando outra pessoa, ela foi tocando a vida dela e nada de resolver. Até que um dia chegou uma intimação para essa moça, com o cara oferecendo pensão, uhum, tanto de pensão para o filho uhum. dela. Ela tomou um susto, né, porque ela nem imaginava. Sim. E a partir daí foi tendo audiência de conciliação e não sei o quê. O que que ele fez? Nesse tempo, ele vendeu o que ele tinha de patrimônio, Uhum, né, transformou o patrimônio em dinheiro. uhum, Numa das empresas, ele pediu recuperação judicial uhum, e disse que esse dinheiro ele estava colocando na recuperação judicial dessa empresa. uhum. E que ela não teria nada para receber a não ser a dívida da empresa dele. É, essa questão de dívida da empresa, é isso daí que as mulheres caem. Isso tudo que você está me contando me parece uma grande manipulação psicológica, né, que alguns homens fazem para que a mulher tenha medo de entrar na justiça. Porque a questão da empresa, primeiro que eles separaram de fato há anos atrás, pelo que eu entendi. Sim, Foi durante esse percurso que ele foi mudando isso. sim. A partilha tem que ser a partir da separação de fato. O que tinha na separação de fato desse casal? A gente tem que pesquisar isso para entender o que que era que tinha naquele momento, que é isso que vai ser partilhado, não como está agora. Tem entendimentos diversos, mas eu Aham. defendo isso. E aí, assim, a questão da empresa não vai partilhar a dívida da empresa, porque a empresa é uma pessoa diferente, não é uma pessoa física, é uma pessoa jurídica, também é uma pessoa. A empresa era só dele, né? Era só dele? Hum. Então, mas dependendo do regime de bens, pode ser O que que o cara partilhe. tinha, eu não sei. É. Eu sei a história. Então, aí a empresa, como que ela divide? Você vai ver o valor dessa empresa. Você vai ver quanto ela tem que fazer um valuation, Aham. tem que entender. E as dívidas vão subtrair do valor da empresa. Então, ela não vai ter que pagar o valor da empresa, mas ela vai ter um direito a um valor de quanto vale aquela empresa, sabe? Eu lembro que ela contou que ele disse que ele tinha 21 milhões em dívidas, então se ela quisesse era isso que ela teria. É. Então, é isso que eu falo, tem que procurar um advogado, porque eles tocam o terror para a pessoa não querer procurar e falar assim: "Não, tá tudo bem, isso que ele tá me dando tá bom". E provavelmente, como foi uma decisão que o cara tomou, né, e sendo advogado, ele sabia muito bem tudo aquilo que ele estava fazendo, né. Sim, com certeza. Já estava na maldade Já desde o estava na começo. maldade durante algum tempo, né. E isso que você falou me lembrou de um caso também que me chocou um pouco, que, eh, Era isso que eu queria saber, um caso tinha que te chocou, me conte. tinha um caso que era um casal com 2 filhas, e esse marido, ficou 15 anos com ela, e depois de 15 anos ele começou a viajar muito mais a trabalho e a sumir por muito tempo, sabe.
E aí ficou isso por uns 5 anos. E ela achando que estava tudo bem. Ele Como é que é? voltando. Ele viajava muito a trabalho, É. sumia, como assim? Ele ficava um período assim meio que desligado, mas ele sempre voltava para casa. Então ele ficava de mês em mês, uma coisa assim meio doida, mas não, porque tava trabalho, que trabalhava embarcado, alguma coisa assim, não tá. lembro. Geralmente o embarcado, É. Só que aí ele ficou nisso por uns 5 anos. E aí, do nada, ela recebeu uma intimação de divórcio. Ela falou, ué? Então, nesses 5 anos, ele só estava ali pensando o que ele ia fazer, né? Como é que ele ia fazer? E ele já tinha uma união estável, inclusive, com outra pessoa. E falando que nunca ia faltar nada para ela, para as filhas e tudo mais, e já entrou com a questão e já não pagava mais as coisas e elas estavam desesperadas. E como é que resolveu isso? Eu não sei por quê. Ai, não fala isso, vamos procurar esse caso. Precisamos saber. Infelizmente, a gente fez a consulta e elas estavam com tanto medo dele, porque ele bancava tudo, dele parar de bancar tudo, que elas não quiseram prosseguir comigo. Não sei se prosseguiram com outra pessoa. Porque geralmente a mulher não tem dinheiro para pagar um advogado, né? Quando ela é sustentada pelo cara e aí ela quer se divorciar dele, ela não tem dinheiro para pagar o advogado. E nesse caso ela vivia para as filhas, ela não trabalhava, não fazia nada. Exatamente. Então só tinha o dinheiro que ele dava, mas assim, ele era um cara milionário, só que dava assim o básico para elas, então não sobrava nem para guardar. Mas isso aí já é um alerta, né? Não, isso daí já é a explosão, é a explosão, né? Pelo amor de Deus, mas assim, o alerta eu acho que foi nessa questão dele ser tão distante, de começar a se distanciar, dela não saber do patrimônio, do quanto tinha, ela nunca soube quanto ele ganhava, e cada vez ele aparecia com um carro novo, com uma coisa nova. O que ela tinha que ter feito? Eu acho que ela, na verdade, é que ela não queria acreditar, né, no que estava acontecendo. Tá, mas se você fosse ela, isso acontecendo, o que você faria? Eu tinha que contratar direto um advogado, consultar para entender o que está acontecendo e assim, ver o que eu poderia fazer e começar a guardar dinheiro imediatamente. Isso, para poder pagar o advogado, né? Isso, para poder pagar o advogado e para também ter a liberdade, né, a autonomia de tomar as decisões, porque o problema da mulher que não tem o dinheiro é que ela não tem o dinheiro, ela não tem a decisão. Ela não consegue sair. Ela não consegue, assim, claro que a gente tem a defensoria pública, mas a gente sabe que a defensoria está muito, e assim, nesses casos, então, é pior ainda quando tem esses detalhes, assim, que a defensoria acaba que não vai conseguir lidar com aquele caso de uma forma tão, assim, artesanal, porque são muitos casos, infelizmente, é mais difícil. E assim, a gente entende que um advogado especializado vai conseguir melhor te orientar naquele caso, sabe? Porque vai pegar realmente cada detalhe para estudar. Então, ela tem que ter um controle financeiro. Eu sempre penso na questão do trabalho, da renda extra, de guardar um dinheiro, de fazer ali a sua reserva para você poder sair quando você quiser. E quando essa mulher, sei lá, com 48, 50 a mais, chega para você e fala, eu não tenho como recomeçar. O que você fala para ela? É muito triste. Eu penso, tá, você não tem como, eu falo, né? Você não tem como agora, mas como que a gente vai fazer então? Tá, já entendemos que não temos dinheiro, que não temos isso. O que você vai fazer? Isso também é o trabalho da Silze, que veio aqui, né? Que a Silze lida muito com mulheres recomeçando também. A gente já conversou sobre isso, que ela teve uma mulher que ela estava ajudando, assim, ela falou, não, mas eu não tenho nada, não tô conseguindo emprego na minha área, nem nada. E ela falou assim, tá, o que você sabe fazer? Todo mundo sabe fazer alguma coisa, todo mundo é bom em alguma coisa. Sabe mexer um brigadeiro, sabe dirigir, vai fazer um bolo, Uber, né? alguma coisa. E aí essa mulher foi construindo assim, porque às vezes a pessoa fica tão ali, focada naquilo e não sabe o que pode fazer, sabe? Para conseguir uma renda extra, para conseguir algum dinheiro, para ela ter mais autonomia. Mas vamos falar de uma coisa boa? Vamos. Tá, e depois que essas mulheres conseguem passar por esse momento, passar por esse divórcio, qual a transformação que você vê nelas? Porque algumas dão a volta por cima lindamente. Você vê muito isso? Vejo. Nossa, vejo. Isso é a parte mais gratificante do meu trabalho, porque a gente vê muita tristeza, né? Assim, muito luto. Só que é uma coisa que vai
passando, porque eu acredito que todo fim de relacionamento você tem um luto, mesmo que você Uhum. queira sair, sabe? Mesmo que você sentiu queira isso? sair, mesmo que você não goste mais da pessoa, todo namoro, você namora com uma pessoa, você decide terminar, tem Imagina. um luto ali, você Uhum. sabe que precisa terminar, você não é tão apaixonada por aquela pessoa e é difícil, todo Sim. final de relação é muito difícil. Você acredita que tem um luto também, assim? Claro, É. claro, eu acredito que tem um luto e eu acredito que todo mundo precisa viver esse luto em algum Sim. momento, porque, Uhum. por exemplo, no meu caso, tá frio esse estúdio hoje, hein, Davi? Meu Deus do céu, tô batendo queixo aqui. No meu caso, quando eu me separei, eu não demorei muito pra começar a namorar. Uhum. Não demorei nada. Foi muito rápido. Parecia até que eu já não tinha ninguém, mas realmente foi uma coisa que aconteceu, foi um anjo que caiu do céu Que bom. e que me ajudou a passar por aquele momento. E o que aconteceu? Eu não vivi um luto. Uhum. Eu vivi um luto depois disso. Verdade, porque você emendou um Eu emendei um relacionamento. relacionamento que acabou sendo uma muleta. E Uhum. você precisa viver esse luto, Precisa. Isso é entendeu? verdade. Com certeza. Mas aí depois que o luto passa, a mulher começa a ter mais liberdade e fica elas sempre falam pra mim, eu acho engraçado isso, elas têm em comum, falam assim: "Ju, saiu um peso das minhas costas, um peso, assim, eu tô me sentindo leve, parece que agora eu consigo respirar", sabe. Porque às vezes na própria casa ela não conseguia se sentir em paz. Eu sei bem o que é isso, eu já passei por isso. É, é complicado. Já E a passei. paz é uma coisa que não tem preço. Não, e depois que você vive o luto, e cada uma tem seu tempo para viver isso, né, tem gente que passa rápido, tem gente que demora muito, mas depois você fica tão mais bonita, Fica. você fica tão leve, a vida muda e você pensa: "Por que isso não aconteceu antes?". Uhum. Eu sei que tudo é no tempo de Deus, né, e que a gente tem que passar por tudo o que tá eu acredito nisso, né, tudo que tá escrito. Mas que a gente pensa: "Eu podia ter feito isso antes", Uhum. a gente pensa. E eu acho também, Fê, que a pessoa volta a se conhecer. Ela volta a entender o que ela gosta, ela volta a entender o que faz sentido para ela. Porque às vezes, quando tá num casamento, principalmente de muitos anos, a pessoa não sabe exatamente mais o que ela gosta. Ela vive a vida do outro ou a vida daquele É, casal. Então, só sai para aqueles lugares, só faz aquele tipo de coisa. E aí, quando acaba o relacionamento, ela fica: e agora? Quem que eu sou? O que que eu gosto de fazer? Porque eu ia naquele restaurante porque a gente comia aquilo junto. A gente ia para aquele evento porque sempre tinha aqueles amigos do casal. E agora, quem são os meus amigos? O que que eu gosto de fazer? É uma fase que entra também nesse luto, e os amigos mas mudam também, né. muda completamente. Mas, assim, uma autodescoberta que eu acho muito bonito. É complicado, não é nada fácil, mas é muito bonito você se redescobrir, entender como que você realmente é agora depois de tudo isso. É verdade, é maravilhoso mesmo. Você se conheceu de novo, Fê, depois do divórcio? Muito, muito, muito. Fiz coisas que eu nunca Você ficou fiz. quanto tempo casada? 11 anos. E aí quando você começou o relacionamento, você tinha quantos anos? Quando eu comecei o relacionamento com o pai da minha filha, É. aí eu comecei com 29, Uhum. aí a gente foi viver junto, eu tinha acho que 30 ou 31. E aí você sai dessa Fê de 29 para uma Fê de 40 e poucos, 42, quase, 41, 42. tendo que entender É. quem é essa mulher agora, quem é a Fê de 42 Não, anos. eu conto coisas do tipo, eh, tinha que pagar o IPVA. Não pagava, não pagava nada, né, Ficava era tudo devendo IPVA. não, era tudo do escritório dele que ele pagava, sabia, falei: "Tem que pagar Aham. IPVA". "Como é que paga IPVA?". "Ah, o IPVA paga dia tal, pode parcelar, pode não sei o quê". Paguei IPVA. Aí um belo dia eu parei numa blitz, Hum. o IPVA estava pago. Aí o cara pegou meu documento, olhou: "Não, mas você não pagou, não sei o quê, isso aqui". "Moça, eu paguei meu IPVA". "Não, o seu IPVA tá pago, mas a taxa que até hoje não lembro que taxa é essa, que eu já esqueci. Mas essa taxa aqui". "Moço, pelo amor de Deus, eu não sabia que existia essa taxa, eu só sabia que eu tinha que pagar o IPVA". Ai, meu E aí Deus. tinha uma taxa lá qualquer que eu não sabia qual era, aí ele olhou pra minha cara, acho que ficou com tanta pena, porque uma amiga minha parou pelo mesmo motivo, que também não tinha pago essa taxa, e levaram o carro dela. Ele falou assim:
Vai. moça, você tá Só precisando. paga. Era cento e poucos reais, só paga essa taxa, tá tudo bem. Eu acho que ele ficou com pena de mim, né? Aham. Você reaprende. A primeira coisa que eu fiz foi viajar sozinha. Que Sozinha não, sozinha com a minha legal. filha. Uhum. Só que sempre quando eu tava casada, que eu viajava, a gente ia, alugava o carro, ele pegava o carro, ele dirigia o carro. E eu fui com a minha filha sozinha e eu tive que fazer tudo. Eu fui, aluguei o carro, peguei o carro. Aquilo foi uma sensação tão maravilhosa de liberdade, sabe? Uhum. E a viagem foi tão maravilhosa, De eu e ela. de você eu consigo fazer, É, eu não sou preciso, capaz. eu consigo fazer. Eu sou capaz. O problema é quando você fica capaz demais, né? Por Você quê? fica capaz demais, aí você fica capaz de consertar, você fica capaz de pagar, você fica capaz de abrir um vinho, você fica capaz de tudo, você não quer ninguém, porque você tá É, muito capaz, isso, mas aí entendeu? a gente tem que abaixar um pouquinho a nossa bolinha, você não acha? Porque Hum, fica muito difícil você dar espaço para alguém sim, entrar na sua vida. sim. Quando você faz tudo, quando você é autossuficiente, a pessoa tem que ser muito maravilhosa, ela tem que somar muito para Uhum, você poder dar espaço para ela entrar na sua vida. Esse é o grande problema da mulher que recomeça, se reconhece uhum, e ganha autonomia e liberdade. sim. Então, é muito difícil alguém entrar na vida dessa mulher se essa pessoa não for muito especial. É, e eu acho que a mulher tem que ter consciência disso, do que ela tá fazendo também. Se ela quer uma pessoa na vida dela, então como que eu vou fazer para me permitir ser cuidada, me permitir ser amada de novo? É Porque a verdade. gente já chega nesse momento assim cheia de desconfianças que antes não existiam. E para a gente encerrar, Juliana, o que que dói mais para uma mulher? Perder dinheiro ou descobrir que confiou numa pessoa errada? Com certeza, descobri que confiou na pessoa errada. Porque o dinheiro, para a mulher, eu vejo, claro que cada pessoa é diferente, mas eu vejo que não é aquilo que ela quer, não é aquilo que ela busca. Ela buscava uma companhia, uma pessoa em quem confiar, uma pessoa para passar a vida. E aí, quando descobre que ou é traição realmente, ou essa questão do patrimônio, ela fica: como que pode essa pessoa que eu amava tanto fazer isso comigo? Então, eu vejo que para a mulher é muito mais a questão emocional do que realmente patrimônio, dinheiro. Isso vem completamente em segundo plano. E Uhum. por isso que eu tô aqui pra falar: "Não, mas aí a gente vai a gente vai pesquisar isso aí sim, pra depois você Sim, não se arrepender". claro. Porque é aquela história, quero só paz, mas a paz tem um preço também. E você falou, essa questão da traição. Te procuram muito também por causa da traição, não só, eu decidi me divorciar e de repente acho que ele tá fazendo alguma coisa contra mim em relação ao dinheiro, mas não, eu quero me divorciar porque ele tá me traindo. É, infelizmente tem muita traição. Eu não sei por que que existe tanta traição, né, é tão triste isso, porque parece que é comum já. Então o homem trair, o homem vai trair, só a questão é quando. Parece que é isso. Uhum. Mas eu vejo bastante traição, é muito triste, mas muita mulher também acaba tolerando, deixando acontecer, e aí depois da quinta vez, agora vai, agora eu Eu vou me tinha dito separar. para encerrar, mas para encerrar mesmo, 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 o contrário também acontece? Da Da mulher. mulher fazer tudo isso que a gente tá falando que o homem faz, da mulher fazer com o homem? Então, eu ouço falar, mas Nunca vi, se existe eu não sei, eu eu já sou ouvi falar. advogada da mulher, então Hã. assim, eu acredito no que elas me trazem, Uhum. e realmente nunca vi, mas eu acredito que acontece, mas eu acho mais difícil. É porque tem muita mulher empresária também e bastante inteligente, esperta de Sim, mas né. eu acho mais difícil, mas eu acho que tem sim, só elas acabam, não sei, não vem pra mim. Eu acho isso É engraçado outro inclusive 1%. e eu acho engraçado inclusive que as mulheres que vêm pra mim têm um padrão, assim, eu acho que o advogado reflete um pouco da pessoa que vem, então sempre vem mulheres muito bem decididas pra mim, muito organizadas, muito, assim, claras do que querem, eu acho isso muito interessante. Psicologia deve explicar. Ah, muito legal. Parabéns pelo seu trabalho, Obrigada, Fê, pelo seu parabéns também. por explicar isso tão bem pra gente, Que bom. e é tão importante, é um assunto tão importante, que vocês procurem a doutora Juliana Mello, que está no Instagram, @JulianaMelloMonte, Isso. né, e a gente vai deixar aqui embaixo o arroba dela. Gente, obrigada por esse episódio. Obrigada, doutora Obrigada, Juliana. Fê, A adorei gente estar se vê aqui. no próximo 50 Podcast. Deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Até lá.